No programa de hoje vamos falar sobre o envelhecimento dos olhos e os cuidados oftalmológicos na terceira idade. Não saia daí! E para falar sobre isso, eu converso agora com o Dr. Sérgio Knigendorf, oftalmologista, especialista em doenças da retina. Doutor, obrigado pela participação no programa. É um prazer. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre as complicações oftalmológicas na terceira idade. Para as pessoas que estão em casa, que elas entendam um pouco e tenham um pouco de noção dessas principais, né, que acometem mais os idosos. Quais são? O olho, como qualquer outro órgão do organismo, ele envelhece. Então, com a idade, a partir dos 40, 50 anos, começam a aparecer os primeiros sinais do envelhecimento, que é o olho seco em algumas pessoas, a lágrima a produção de lágrima diminui e a qualidade da lágrima diminui. Então essa é a mais simples, mas é uma alteração. A segunda é aquela vista cansada, que é a presbiopia, a dificuldade para enxergar para perto, que começa com os 40 e vai aumentando essa dificuldade até os 60 anos. Essas duas são simples. A terceira, e mais para todo mundo vai ter, é a catarata. Catarata é a perda de visão por perda de transparência do cristalino, mas ela é reversível com o tratamento. A quarta é o glaucoma, é uma doença que acomete mais os idosos a partir dos 50 anos, que é uma doença grave porque se não tratar a tempo tem perda de visão irreversível. E a quinta, e que é muito importante, é a degeneração da retina, a degeneração da mácula, que é a doença que perde a visão central com a idade, com a evolução do tempo, e a visão vai perdendo central. E todas essas complicações, elas vão aparecer necessariamente a partir do envelhecimento, a partir do momento que as pessoas começam a envelhecer? Algumas sim. Algumas não dependem da genética, depende só da idade. Por exemplo, a catarata todo mundo vai ter. Alguns com 40, uns com 50, a maioria depois dos 60, tá? Mas todo mundo com uma certa idade vai ter catarata, é inevitável. É como o cabelo branco. Mas pode ser que essa pessoa não precise do tratamento? Algumas pessoas... Dá para conviver com ela? Dá, algumas pessoas com 70, dependendo da genética dela, 70, 80 anos, apesar de ter um certo grau inicial de catarata, não tem dificuldade na visão. Então convive muito bem com isso. A presbiopia é inevitável, só não vai ter dificuldade para perto quem é míope. O míope é aquela pessoa que, tirando o óculos, enxerga muito bem para perto. Então quem não usa grau na infância ou na vida adulta, com certeza vai precisar de óculos para perto. Nossa. E em relação ao olho seco? Ele também vai acontecer necessariamente em todas as pessoas? Quase toda pessoa, depois dos 60 anos, tem um certo grau de dificuldade de lubrificação do olho. Agora, algumas doenças agravam isso, como diabetes, doenças circulatórias, inflamações crônicas da pele, aquelas pessoas que têm a pele mais oleosa. Então, isso aumenta a incidência disso. Mas todo mundo vai ter uma certa dificuldade de lubrificação dos olhos. E em relação ao glaucoma, né? Já falamos um pouco dessas outras. Como é que a pessoa, existe um sintoma? O que ela pode perceber para indicar que ela está com problema? Primeiro, o glaucoma não é todo mundo que vai ter. É uma doença genética que se manifesta. Existe o glaucoma da criança, tem criança que nasce já com glaucoma, não é comum, é raro. E existe o glaucoma do adulto, que é o que vai aparecer depois dos 40, 50 anos. E o grande problema do glaucoma é que é uma doença silenciosa. O paciente vai perdendo o campo de visão, mas sem perceber. Então, muitas vezes não tem dor, não tem sintoma visual nenhum, e quando ele percebe, ele já não tem mais a visão lateral, ou já está perdendo o campo central da visão, que aí já é totalmente irreversível. É por isso que a gente orienta que todo mundo, depois dos 40, 50 anos, faça uma revisão periódica, pelo menos uma vez ao ano, ao oftalmologista, que é a única maneira de saber se tem um glaucoma inicial ou não. Doutor, e a partir do envelhecimento, as pessoas começam a perceber ou acham talvez comum a perda da visão, da audição, e de repente aquilo faz parte do dia a dia dela, mas ela não percebe que é uma complicação. Isso é desse jeito mesmo? Assim, essa perda da visão está relacionada a algum problema? Não. Ou de repente é uma perda... Não. Quem enxerga, quando é jovem, enxerga normal para longe, vai ter que continuar enxergando para longe sempre. Se começou a diminuir essa visão de longe, é alguma doença. Então, pode ser aquilo que a gente falou, pode ser uma catarata, pode ser uma doença na córnea, existem várias doenças que podem diminuir a visão. Então, não é normal perder visão.
Perder visão é uma doença. Pode ser uma doença tratável, reversível, pode ser que não. Então, sempre perda de visão não é normal. Agora, para perto, sim. A dificuldade de leitura para perto não é uma doença, é uma evolução natural. Todo mundo tem. É a perda de foco. A pessoa é como se fosse uma máquina fotográfica que não consegue dar o foco de longe e de perto ao mesmo tempo. Ela fixa para longe. Então, perde o foco de perto. Por isso que precisa de óculos. Isso não é uma doença, mas é uma evolução, um envelhecimento. Assim como as articulações, o idoso já tem dificuldade para correr, para movimentar, porque as articulações vão ficando mais duras, o olho perde também essa acomodação. Esse movimento interno que ele precisa para dar o foco, ele vai perdendo com o envelhecimento. E como é que pode ser feito o diagnóstico para a pessoa entender o que ela tem? O que é, a partir do momento que ela procura, né, o médico, ela vai se submeter a que tipo de exame para descobrir qual o problema ela tem? A partir do momento que ele sentiu alguma dificuldade, procurou um oftalmologista, porque o único médico que está habilitado a isso, a identificar essas doenças, é o oftalmologista. Por exemplo, um clínico geral, ele sabe que tem um problema nos olhos, mas ele não tem equipamento nem tecnologia para diagnosticar. Qualquer consulta oftalmológica vai saber orientar o paciente. Se é uma catarata, que é um diagnóstico mais simples, ou se é um glaucoma, então numa consulta geral, com o oftalmologista geral, ele vai saber orientar. Pode ser que ele não seja especialista em glaucoma ou em retina para poder tratar esse paciente, mas ele vai saber orientar. Então, uma simples consulta com o oftalmologista. E essas avaliações vão acontecer no consultório, mas a pessoa em casa ela vai perceber, além da perda da visão, que algo está errado? Existe dor, vermelhidão nos olhos? O que pode dar? No caso do olho seco, o principal sintoma que ele tem é o olho ficar vermelho, arde, coça e lacrimeja. Apesar dele ter pouca lágrima, o olho quando irrita começa a escorrer a lágrima do choro, que é água pura, não fica no olho lubrificando. Então o paciente que está lacrimejando muito, não é que está faltando lágrima, pelo contrário, está faltando lágrima com qualidade para lubrificar o olho. Então ele precisa já procurar um médico para tratar isso aí. E aí com o uso de colírios ele vai conseguir reverter esse quadro. Agora a dor é muito raro no olho. Dor é um sintoma de um glaucoma muito avançado ou de uma infecção. Então são poucos os pacientes que procuram a gente com sintoma de dor. O mais comum é por diminuição de visão mesmo. E muitas vezes passa desapercebido, porque como nós temos dois olhos, a gente consegue, o olho um mascara o outro. Às vezes a gente perde a visão de um olho e não percebe. Se não é uma pessoa muito exigente, que usa microscópio, que precisa ter uma visão binocular para ver distância, muitas vezes passa desapercebido. E quando vai notar, e quando é que nota? Nota quando vai coçar um olho, fecha um olho e percebe que não enxerga nada do outro. Ou aquela história, será que ler no trem dá descolamento em retina? Por que apareceu esse mito? É um mito porque a pessoa está no trem e de repente ela percebe que não está enxergando bem, tampa o olho e descobre que está com descolamento em retina. Mas o trem, lê no ônibus, não descola a retina. Não foi a causa do problema, foi só uma forma de descobrir. Uma maneira de descobrir. Então, às vezes, a pessoa não percebe isso, né? E quando ela tampa um olho por um motivo ou outro, ou cai um cisco, é muito comum, assim, eu estava andando no jardim, caiu um cisco e aí esse cisco tirou a visão do meu olho. Não é que caiu o cisco, irritou e ele foi perceber que não enxergava com esse olho. Então, muitas vezes, o sintoma passa desapercebido. O idoso, ele tem uma condição ele é mais sensível para infecções nos olhos, por exemplo? Ele está mais suscetível a isso ou não tem? Não, com certeza. Justamente pela lágrima já estar deficiente, a proteção do olho é a lágrima. Se a lágrima está deficiente, as bactérias já vão acessar, vão entrar em contato muito mais fácil com o olho. Então é muito comum. E também as lesões de pálpebra. Uma coisa que é muito comum no idoso também é a queda da pálpebra, porque a pele vai ficando flácida. Então o olho já não oclui totalmente, não lubrifica o olho. Aí vai dormir, às vezes dorme com o olho um pouquinho aberto, já não tem tanta sensibilidade. No dia seguinte acorda com o olho vermelho, irritado, põe a mão no olho para coçar. E aí começam as infecções, que são muito comuns também no idoso. Então, aquele hábito que há um tempo atrás a gente via, né, do lencinho no olho e tá toda hora ali enxugando a lágrima, isso não é comum. Isso não deveria estar acontecendo. Não. Essas lágrimas que correm o tempo inteiro. Não, isso não é comum. Isso aí tem como tratar. Isso é o olho que está irritado, o olho que está vermelho, lacrimejando. E é muito comum, daí os idosos às vezes têm uns paninhos, lencinhos de pano. Isso é a maior fonte de infecção para o olho. Porque põe o lencinho no bolso. Tem gente que deixa até uma toalhinha pendurada no ombro, tanto que lacrimeja o olho. E aquilo vai juntando bactérias. E aí a hora que vai secar o olho dá infecção.
Então, você vai usar um lenço, usa um lenço descartável para secar o olho, né? Mas se está lacrimejando muito, tem como tratar isso aí. Isso aí é reversível. A gente consegue, hoje em dia, lubrificar esse olho através de colírios ou medicamentos, ou até com o auxílio de algumas vitaminas, voltar a produzir a lágrima natural do olho e tirar esse sintoma. Doutor, antes de ir para o segundo bloco, para falarmos dos tratamentos, uma curiosidade para que a gente conscientize quem está em casa. As pessoas procuram mais, a partir dos 60 anos, o oftalmologista, porque tem sintomas ou porque vem prevenir? A maioria vem por quê? A maioria vem por sintoma. Ou porque reprovou no teste do Detran, que é muito comum para a gente, não sabe que não enxerga bem, que todo mundo sabe, pensa que enxerga, que nem a pessoa que bebe, né? Diz que dirige melhor bêbado, mas não é isso, né? Então a pessoa dirige super bem, não, mas eu dirijo bem. Ele vai fazer o teste de Detran e não passa. Aí que ele procura o oftalmologista. E algumas vezes já com doenças graves. Né? Então, ou porque o periódico da empresa solicita os exames, mas aquele que vem espontaneamente, sem sintoma nenhum, não é muito comum, não é frequente não, infelizmente. Infelizmente, né? Isso já é um alerta para quem está nos assistindo, né? Que vai fazer a diferença, né? O momento em que vem para o consultório. A grande maioria das doenças do olho, elas se são tratadas precocemente, o resultado é muito melhor. Desde uma degeneração da mácula, que a gente precisa tratar no começo, senão já forma cicatriz. Até mesmo a catarata, hoje em dia, se a gente deixa ela crescer muito, aquela história que nós tínhamos de amadurecer a catarata, isso é muito ruim para o olho. Porque é uma catarata que vai ficar dura, traumática para ser removida. O olho seco já começa com lesões de córnea, a pálpebra já fica danificada quando o olho está muito seco. O glaucoma, nem se fala. Então, o glaucoma, quando chega muito tarde, não tem nada para ser feito. Né? Perda total e irreversível, porque afeta diretamente o nervo óptico. Então, prevenção ainda é a melhor solução. Sempre, né? Como é que acontece? O que é? O paciente vai ser submetido a que tipo de procedimento nessas complicações? Bem, das mais simples, aquilo que a gente falou do olho seco é simples. É o uso de um colírio, uma lágrima artificial. Vai lubrificar, vai substituir o filme lubrificante da córnea, que é essa parte da frente do olho aqui, a parte transparente, e os sintomas vão desaparecer. Isso é um uso constante. E aí será para a vida inteira? Sempre, sempre. Em casos mais graves, existem até cirurgias que a gente oclui o ponto de saída do líquido do olho, mas são casos muito mais graves. A maioria dos pacientes só usa de colírio. Essa é a mais simples. Em relação à presbiopia, vista cansada, dificuldade de ler para perto, não tem outra saída que não seja óculos. Então o paciente vai usar, quem não usa óculos para longe, vai usar só um óculos para perto. Quem usa óculos para longe vai usar um óculos multifocal, que é aquele que dá o grau de longe, o grau para a tela do computador e o grau de leitura de perto. Então, e é uma curiosidade minha, esse grau para perto, se a pessoa não tem outra complicação, ele é o mesmo para todo mundo? Ou existem graus diferentes nesse envelhecimento do olho? Se você pegar pessoas que não têm grau nenhum para longe, para perto vai ser sempre o mesmo. Então, por exemplo, essa história de trocar o óculos com, esqueci meu óculos, empresta o seu para leitura. Se você existe, se a pessoa não tem grau para longe nem você e tem a mesma idade, é muito provável que o grau seja o mesmo. Então, com 45 anos, geralmente essa pessoa usa um óculos de 1 grau para perto. 50 anos, 2 graus. A partir dos 60, 3 graus. Isso para quem não tem grau nenhum. Então, por isso que existe hoje em dia aqueles óculos de farmácia, porque geralmente bate o grau. Agora, se a pessoa tem astigmatismo, ou alguma doença na córnea, ou grau para longe, os óculos são completamente diferentes. Então, pode ser que a chance de você encontrar alguém da sua idade com o mesmo óculos que você é muito grande, né? Então, para essa dificuldade, óculos, não tem outra saída. Tem a saída da lente de contato. Existem lentes de contato multifocal, pessoas que usam lente de contato num olho só para fazer o que a gente chama de báscula, que é um olho para longe, um olho para perto, mas em geral são todos recursos ópticos. E o idoso pode usar lente de contato? Pode, se ele tiver uma lubrificação normal do olho, nada impede de usar lente de contato. Tá. Isso ótimo. E quando se tratando então da catarata, né, que foi também uma das complicações? Bem, a catarata ela é uma perda de transparência de uma lente que o olho tem dentro. Essa aqui é uma lente que a gente chama de cristalino, que deveria ser totalmente cristalina, transparente. E com a idade ela vai ficando leitosa. Então o tratamento é cirúrgico, é tirar essa opacidade que tem aqui dentro, que ela está nessa posição, tira cirurgicamente e implanta uma lente no local, para substituir essa lente natural.
Essa cirurgia é simples, relativamente simples? É uma cirurgia é uma cirurgia complexa, mas se tornou simples pela tecnologia. É rápida? É rápida, é uma cirurgia de 5 minutos hoje em dia. Porque é uma microincisão que é feita na parte transparente do olho, um lugar onde não tem sangramento, porque é totalmente sem vasos, é como se fosse um vidrozinho que é a córnea, corta, entra um aparelhinho com ultrassom, que pode ser feito com ultrassom, hoje em dia com o laser também já está fazendo esse tipo de cirurgia, feito com laser, tira essa opacidade total e pela essa mesma incisão é colocada uma lente que aparentemente parece ser grande, mas ela entra dobrada lá para dentro, ela entra toda dobrada, enrolada, e lá dentro do olho ela se abre e vai tomar a posição correta dela. E acabou a cirurgia. Então, em geral, 5 minutos. Cirurgia é feita com colírio, não tem mais aquelas anestesias, internação que existia antigamente, não vai ponto, não vai nem curativo na hora de sair. Então, o paciente já sai enxergando melhor e com o olho aberto. Na grande maioria dos casos. Existem cataratas mais complexas, pós-trauma, por infecção. Então, no paciente normal, que tem só catarata, é muito simples. E essa pessoa ela consegue enxergar essa opacidade? Olhando no espelho, ela percebe, independente do grau em que essa catarata se encontra? Só dependendo na catarata muito avançada, que é uma catarata totalmente branca, se a pupila está dilatada ou ele olha no espelho com pouca luz, ele consegue ver dentro da pupila uma mancha branca. Mas o que confunde muito hoje em dia, sempre confundiu, algumas pessoas com a idade, a córnea vai ficando esbranquiçada, que a gente chama de halo senil. Então a gente olha para os avós, né? Olha assim, tá com catarata. Muitas vezes está olhando a opacidade de córnea. A córnea, o olho vai mudando de cor. Ficou meio azulado o olho. Que é como assim, como o cabelo fica branco, a córnea vai ficando com um anel esbranquiçado e confunde com catarata. Então não é comum, numa catarata inicial, a pessoa enxergar sem aparelhos. Essa opacidade. Só naquela catarata totalmente branca. Daí fica aquela bolinha branca bem no centro do olho. E nessa cirurgia, o laser ele vai tirar essa mancha branca, mas essa estrutura do olho permanece lá dentro? Ou existe alguma coisa que é retirada para colocar a lente? Então, imagina que o cristalino seja um formato de um pão-sírio. Dentro desse pão-sírio está a opacidade que nós queremos tirar. Então a gente faz uma abertura, o laser faz uma abertura redonda na frente desse pão-sírio, fica um buraco, tira-se o que tem lá dentro e fica só a cápsula transparente. A casquinha é totalmente transparente. Dentro dessa casquinha, que a gente chama de saco capsular, que é colocada a lente. Então a lente vai entrar dentro dessa casquinha, como se fosse o recheio desse pãozinho, com a abertura na frente. Para fazer o trabalho que essa estrutura Exatamente, para fazer a função da lente. Antigamente as pessoas operavam catarata e tinham que usar um óculos grossos, lembra? Aqueles óculos fundos de garrafa que a gente chamava, né? Hoje em dia não existe mais, porque hoje em dia a gente implanta lente. Então, E existe, para aquela pessoa que já usava um óculos com grau, existe essa melhora até da condição dela visualizar, de ler, ou não? Tem que continuar usando o óculos que antes ela usava para corrigir? A pessoa que é míope ou hipermétrope, a hora que ela operar a catarata, essa lente que vai ser implantada já vai ser calculado o grau, então ela fica sem óculos para longe. Com exceção em alguns casos de astigmatismo muito alto ou alguma outra doença, né? Mas na grande maioria o cálculo é feito para ficar sem óculos. E com as lentes da cirurgia de catarata multifocal, hoje em dia não precisa nem de óculos para longe e nem para perto. Olha que legal. Você já implanta uma lente que vai fazer essa função do óculos multifocal e vai corrigir longe e perto. Então a grande maioria das cirurgias de catarata hoje em dia, os pacientes ficam sem óculos. Olha que bom. Mesmo quem tem graus altos, como míopes de 15, 20 graus que existem, ele pode ficar zerado com a cirurgia da catarata. Nossa. E o pós-operatório é muito complicado? Não, só uso de colírio, o olho não tem dor, porque não tem ponto, não tem corte nas partes sensíveis, só na córnea. Então no dia seguinte esse paciente está com a vida normal, sem praticar esportes violentos, não pode ter trauma no local por alguns dias, por uns meses. Mas no dia seguinte o paciente, você olha para ele e você não sabe se ele operou ou não. Qualquer cirurgia que entra dentro do olho não pode ser feita os 2 olhos no mesmo dia, por proteção do paciente. Porque a incidência de complicações, como infecção, por exemplo, é muito rara numa cirurgia como essa. Mas vamos supor que aconteça, vai acontecer nos 2 olhos, então a gente não pode correr risco. O paciente tem que ficar bom de um olho para depois operar o outro. Mas por proteção. Não existe cirurgia intraocular nos 2 olhos ao mesmo tempo. O grau da catarata é igual nos 2 olhos? Não. Ou existe um pior que pode ser operado agora, o outro mais para frente? Normalmente ele tem um olho que está pior do que o outro.
Então ele trata um olho, se não, às vezes tem catarata num olho só. Aí opera esse olho e quando tiver no outro olho, opera também o outro olho. Então, normalmente, por isso que é feito, quando tem catarata nos dois olhos, é feito cirurgias com intervalo de 1 semana entre um e outro. E nunca no mesmo dia. Ainda sobre a catarata, para a gente terminar sobre essa complicação, todo paciente, toda pessoa pode fazer ou existe uma contraindicação para essa cirurgia? De catarata? Todo mundo que tem catarata tem que fazer cirurgia, não tem outra alternativa. E pode e deve fazer cirurgia de catarata. Tá. Doutor, tá acabando, mas é tanta coisa que dá, né? Dá uma aflição. Aquelas complicações, então, a mais severa, que é a da retina. A degeneração da mácula. Isso. O que acontece e como é o tratamento? A retina é a parte, é como se fosse o filme de uma máquina fotográfica, ela que capta a imagem. E com a idade, quem tem essa tendência genética a desenvolver isso, as células da região central da retina, onde a imagem é formada, vai perdendo função. E isso já é degeneração. E com o tempo, essa degeneração pode agravar crescendo vasos e hemorragias atrás do olho. Então, nesses casos, o tratamento é com medicamentos hoje em dia, não é cirúrgico, não é mais com laser, já foi há alguns anos atrás. Hoje são com injeções, então a gente hoje ouve muita... Injeção no olho? São injeções intraoculares, sem dor, parece ser traumático, mas não é, porque são microagulhas que entram e aplicam esse medicamento dentro do olho, que vai ficar agindo lá dentro durante um mês, esse medicamento. Então, esses pacientes normalmente fazem 3 aplicações com intervalo de 1 mês em outro. Com 3 meses, a maioria dos casos já está resolvida. E alguns casos precisam de mais aplicações. Então, se tornou um tratamento mais simples do que era antigamente. Essas pessoas que tinham degeneração há 10, 15 anos atrás, perdiam a visão porque não tinha nenhum tratamento. Perdiam a visão central. Ficavam enxergando só com a visão lateral. Não enxergava o rosto de uma pessoa, não consegue ver o valor de uma nota e nem escrever. E hoje em dia, com esses tratamentos, se é tratado a tempo, por isso que o diagnóstico precoce é muito importante, o resultado é muito bom. E essas complicações, então, que a gente tinha falado, vêm com envelhecimento, mas só no consultório oftalmológico? Ou ela vai perdendo essa visão central e já percebe que tem um problema? Não, ele percebe, tem sintomas, a imagem vai distorcendo, ele olha para uma porta, ele vê o batente da porta torto, ele vai ler e começa a pular letras ou pular linhas, não tem dificuldade para ler. Esses são os principais sintomas da degeneração da mácula. Então ele vai perdendo a qualidade da visão. E quando dá nos 2 olhos, ele percebe mais fácil. Quando é num olho só, algumas vezes passa desapercebido. Por isso que é importante examinar. Essa injeção no olho, eu fiquei... assustado. Não, mas é simples. Mas é óbvio que dentro do consultório tudo é feito ela é feita dentro do centro cirúrgico, mas é com anestesia com colírio tópico. O paciente não sente dor, é bem tranquilo para fazer e os resultados são muito bons, isso que é animador. Doutor, para finalizar, o tratamento do glaucoma, então, ele é feito de que forma? O glaucoma é o aumento da pressão do olho, basicamente. E esse aumento da pressão vai lesando as células da retina e do nervo óptico. O tratamento é feito com colírio. A maioria dos pacientes se resolve bem, trata colírio, baixa a pressão e mantém usando esse colírio. Quando ele não consegue controlar com colírio, ou quando tem que usar muitos colírios e acaba não conseguindo usar por isso, aí existem cirurgias também. Existem aplicações de laser que reduzem a pressão do olho, existem cirurgias, até a colocação de algumas válvulas de escape do líquido dentro do olho para poder normalizar essa pressão. Mas já são casos mais avançados. A maioria, com o uso do colírio, 1 vez ao dia ou 2 vezes ao dia, consegue controlar isso e impede que essa pressão vá lesando o nervo óptico. Essa pressão do olho, no finalzinho agora já do programa, só para as pessoas entenderem, está relacionada com a pressão alta? Porque às vezes a pressão arterial, não. Eu não tenho pressão alta, pressão arterial alta, não tem um problema no olho também, não vai acontecer comigo. São coisas independentes. Ele pode ter uma condição saudável ou e ter glaucoma. Exatamente. É uma coisa genética do organismo que vai produzir mais líquido do que o olho consegue expulsar. Então a pressão vai aumentando e esse aumento de pressão lesa o nervo. O que o senhor recomenda para quem está nos assistindo em relação a esses cuidados que devem ser tomados? Eu acho que a prevenção é mais importante. Eu acho que a partir dos 40, 50 anos é uma consulta pelo menos 1 vez ao ano com o oftalmologista, mesmo que não sinta nada. Porque aquilo que a gente já falou aqui, é o glaucoma, é a degeneração, são várias doenças, fora essas que a gente falou aqui, que podem aparecer e no início são silenciosas. Então, fez 50 anos, faz pelo menos uma consulta simples, com um oftalmologista clínico geral, vai examinar e vai saber se precisa de exames ou não. Normalmente não precisa, né?
Então, mas é melhor que seja acompanhado e tratado a tempo para não perder a visão. Doutor, obrigada pela participação e pelas explicações e tudo que foi colocado. Eu que agradeço. Depois do Jeans fica por aqui, semana que vem tem mais. Até lá!